Vem aqui, Totó, vem. Vem, Totó, vem, Totó. Oi, posso me sentar aqui? Claro, fica à vontade. Bom dia. Qual é seu nome? É Dorothy. Dorothy. Você sempre vem passear com seu cachorrinho? Todo dia eu saio com o Totó e cada dia eu ando em uma direção diferente com ele. Só que sempre encontro uma praça. Por que será? Por que será? Será que o bairro da Vila Formosa não foi projetado para ser assim? Projetado? Como assim? Deixa eu te contar. Nos anos 30, a Companhia Melhoramentos do Brás projetou esse bairro para ser assim. Esse é o Edifício Martinelli, o mais novo, alto e sofisticado prédio de escritórios da América Latina. É aqui a sede da Companhia de Melhoramentos do Brás. A Companhia de Melhoramentos do Brás foi responsável pela criação de magníficos loteamentos no extremo leste da cidade. Um desses loteamentos de luxo recebeu o nome de Vila Formosa. As terras faziam parte da Fazenda Casa Grande. Em 1911, essas terras foram vendidas para os irmãos Jacó, que mais tarde contrataram a Companhia Melhoramentos do Brás para lotear as suas terras e transformar numa vila. Dizem que foi um dos irmãos Jacó, o Miguel, que deu à futura vila o nome de Formosa. Diz a lenda que foi aqui, nesse terraço do Martinelli, olhando em direção da Zona Leste, que o Dr. Rafael Abreu Sampaio Vidal, engenheiro responsável pela Companhia Melhoramentos do Brás, teve a ideia de transformar o loteamento Formosa em um empreendimento de classe. Uma vila aristocrática, requintada, igual aquelas que ele conhecia muito bem nas suas viagens para a Europa. O projeto original do bairro era uma beleza. Aproveitava as ruas circulares e os declives dos terrenos para fazer bangalôs ao estilo europeu, Arte Nouveau de Paris. Maravilhosos, lindos, luxuosos. Jura? Bangalô é um prédio? Porque aqui só tem prédio. Não, bangalô é um tipo de mansão, mas isso não importa. O que importa é que o bairro da Vila Formosa nasceu para ser nobre. Nobre? Minha mãe é que vai gostar disso. Então conta para sua mãe uma coisa que ela vai adorar. Fala para ela que a planta da Vila Formosa foi feita lá na Europa, ao estilo dos bairros mais chiques de Paris. O loteamento foi criado com muitas áreas verdes e na proporção de 1 metro quadrado de árvores e gramas para cada 30 metros construído. São mais de 100 praças. Uns dizem 110, outros 120, 115, mas isso não importa. O que importa é a qualidade de vida da Vila Formosa. Foi isso que começou a atrair os compradores. O primeiro comprador foi esse senhor aqui sentado, José Pessim. Ele e sua esposa Maria vieram lá da Itália e fundaram uma fábrica de bebidas que ficou muito famosa aqui no bairro. E essa adega dele, ele fornecia bebidas para muita gente de fora, para outros bairros. Era a adega do Pessim, foi uma adega famosa. Era ali na Praça Pessim ainda. Tem a praça com o nome dele. Os negócios iam tão bem que em pouco tempo eles compraram diversos terrenos aqui na Vila Formosa. Construíram uma bela residência. A primeira mansão desse bairro. Se essa foi a primeira, então cadê as outras? Não, só ficou em uma. Só a do Pessim. Só teve uma? Só uma. O que foi que deu de errado? Tudo. Instalaram um aterro sanitário justamente na estrada que dá acesso ao loteamento. Todo mundo jogava o lixo ali.
era chamado lixão. Os caminhões de lixo despejavam lá. Era um mau cheiro muito forte, muito forte. Muito lixo, muita sujeira. E aí, minha filha, luxo e sofisticação não combina com lixo. E você acha que alguém ia construir uma mansão perto do lixão? Mas Sampaio Vidal não se deu por vencido, não. Começou a reduzir o tamanho dos lotes para atrair moradores com menos renda. E quando estavam vendendo terreno, ele mesmo que vinha medir, ele era o agrimensor. E aproveitando o fato que tinham várias olarias instaladas na região, anunciou uma tentadora promoção. Quem comprar um terreno ganha alguns milheiros de tijolos para começar a sua construção. Esses 5.000 tijolos dava para fazer um cômodo de cozinha. A promoção deu muito certo e atraiu os primeiros compradores. Eles não eram ricos como Sampaio Vidal tinha pensado. Era gente humilde, mas com muita energia e vontade de prosperar. Essa região era mais barata e eles tinham cortado o mato, os calipais, aquele calipais, mas não arrancaram o toco. Meu pai veio morar aqui, eu tinha 4 anos. O meu tio falou pro meu pai, achou ruim. Você vai gastar dinheiro, vai comprar terreno onde tem cobra, onde tem macaco, onde tem onça. Ele falou, você tá louco? Mas ele brigou tanto com meu pai. Meu pai não foi na conversa do meu tio. Ele comprou, fez a casa. Os lotes mais baratos atraíram também empreendedores que instalaram pequenas fábricas na Vila Formosa, como essa aqui, a Metalúrgica Aroca, a primeira fábrica do bairro. Era uma fábrica de prego, não era fechadura ainda. Aí quando o seu Pila conheceu o seu Aroca, Oswaldo Aroca, aí eles começaram a fazer fechadura. O senhor Aroca tinha uma loja de ferragem e devido à procura de fechadura, era pouco, só tinha um fabricante, o Oswaldo Aroca resolveu fabricar a fechadura. E juntando-se a um colega, o alemão, o senhor Piller, montou a fábrica aqui na Vila Formosa, na casa do senhor Piller que começou a firma. Era uma indústria pequena, de porte pequeno, dentro das condições daquela época, fabricava fechadura praticamente manual. Deve ter fechadura funcionando até hoje, naquele tempo, de tão resistente que era a peça. O tempo passou e Aroca sempre se atualizou. E hoje está à altura da Vila Formosa. E como ela, é próspera e moderna. Hoje é tudo modernizado, tudo automático. Eu acho que Aroca foi crescendo junto com o bairro. E aí, tipo, a Vila Formosa virou esse bairro bonito, cheio de praças? Que nada, Dorothy. Para chegar à Vila Formosa no que é hoje, os primeiros moradores tiveram que amassar muito barro, mas muito barro mesmo. Vila Formosa de pé vermelho, porque o bairro aqui, o barro era muito vermelho. Então o pessoal era do pé vermelho. Muita gente até levava o sapato limpo na sacola, chegava antes de tomar a condição, trocava de calçado. Tem que trocar. Deixava às vezes guardado em algum lugar, escondia em algum lugar. Quando voltava, passava lá e pegava. Até o pessoal do Belém não gostava. Que ela chegava no Belém, que era um barro vermelho, todo mundo ficava limpando o pé ali no ponto do bonde. O problema do barro da Vila Formosa era o terreno que ficava em cima de uma colina. A planta, em estilo francês, aproveitava essa topografia com ruas cheias de curvas. Elas tinham forma de calhas que levavam as águas das chuvas para o centro das ruas. Um sistema muito bom para ruas com calçamento de pedras. Se os moradores fossem ricos, o calçamento das ruas com paralelepípedos seria feito logo. Mas, como os primeiros moradores não tinham muitos recursos, o calçamento demorou muito a ser colocado. Enquanto isso, quando chovia, as ruas se transformavam em rios de lama. Eu saía de manhã para buscar pão e leite, quantas vezes escorreguei, caí, perdi leite, perdi pão, perdi tudo. Era lama e lisa. Quando chovia, quase que não podia transitar, né? Então a gente comprava sapato novo, roupa nova e chovia. E a gente saía naquele barreiro. Quando chegava lá na casa da pessoa, todo sujo de barro. Eu me lembro, quando eu era pequena, quando havia casamento, para a noiva sair de casa, se estivesse chovendo, tinha que pegar a noiva no colo,
entendeu? Aí alugava-se carro, né? As pessoas não tinham carro. Então alugava o carro ficava mais ou menos, sei lá, uns 100, 300 metros, ficava numa outra rua, né? Aí levava a noiva no colo para passar o barro e colocava a noiva dentro do carro. Então, nesse tempo, Vila Formosa era Vila Penosa. É uma pena, Dorothy, porque o projeto inicial da Vila Formosa era para ter as ruas calçadas e vários carros de luxo passeando por elas. Exatamente como é hoje. Sim, exatamente como é hoje. Mas isso há muitos e muitos anos atrás, décadas. No começo, o único veículo capaz de enfrentar o barro da Vila Formosa era o caminhão conhecido como o Pau de Arara. O caminhão era aberto, só tinha tipo uns bancos lateral, aquele banco comprido assim. A R$300 cada uma passagem. Quando encalhava, o pessoal estava em cima do caminhão, descia para empurrar. A hora que saía, subia no caminhão de novo e ia embora. Mulheres iam sentadas, os homens em pé. Mas às vezes tinha aqueles, né, meio abusados. Então meu irmão falou, você não vai, porque eu vejo o comportamento dos homens no caminhão, você não vai de caminhão. Então eu ia a pé. Para se juntar aos caminhões mais tarde, vieram as jardineiras dos irmãos Garcia. Eles criaram uma linha independente com 2 veículos que eles mesmos dirigiam. Eles trabalhavam durante o dia e o ônibus que encrencava à noite, eles ficavam consertando a noite inteira. Já era difícil se locomover para ir. Aí o pouco que tinha era quebrado, então não tinha nada. O transporte foi sempre um sofrimento para os primeiros moradores da Vila Formosa. O problema só foi amenizado na década de 50, quando a aviação Cometa inaugurou as primeiras linhas regulares de ônibus para o bairro. Nossa, então quem viveu aqui nessa época não deve sentir saudade. Bom, do barro e da falta de transportes, isso ninguém sente falta, isso eu te garanto. Mas dos bailes... Bailes? Que bailes? Bailes com a luz de lampião. Eram lindos bailes. Nem mesmo a Segunda Guerra Mundial diminuiu o entusiasmo dos moradores pela Vila Formosa. Em meio aos toques de recolher e o racionamento de combustível, eles promoviam bailes que reuniam muita gente. No meu tempo de jovem, não tinha um sábado que não tivesse um baile. Os bailes eram feitos como? Nas casas. Punha lampião assim nos cantos da casa, pendurava nas paredes. Como o querosene estava racionado pela guerra, quem ia ao baile levava o seu próprio lampião. Então o lampião do dono da casa ia gastar muito, então juntava 5, 6 famílias, era bastante gente. Então cada um dava o seu, emprestava o seu. Ficava aquele escurinho, e naquele escurinho que o pessoal dançava. Não tinha luz, né? Mas tinha muito respeito. Dançava, as moças não saíam para fora, só dentro da sala, né? Era um respeito. E o lixão continuava lá na frente do bairro? O lixão continuou até o final da década de 40. Isso daí atrapalhou muita gente, né? Passava pela Avenida Regente Feijó, passava ao lado direito do lixão. Depois começou a movimentar, vir mais gente, então foram maneirando aquilo ali, né? Mas aquele lixão durou muitos anos. Até tinha gente que ia catar papel, coisa para vender, né? Só quando o lixão acabou é que a Vila Formosa começou a progredir. Era final da década de 40 e o comércio se transformava na nova vocação do bairro. E por falar em comércio, eu vou fazer uma entreguinha. O comércio era simplesmente só aqui na Avenida Doutor Eduardo Corte, não tinha outro comércio. E não era nessa constância que temos hoje. Ela está toda ocupada pelo comércio hoje. A Avenida Eduardo Corte. Naquela época não, tinha 3, 4 terrenos, não tinha comércio, tinha 1 ou 2, era por assim. Lojinhas pequenas, mas era barzinho, tinha lojinha de artigos domésticos, lojinha de barbeiros. É um comércio normalmente pequeno aqui do bairro, coisa de família, a maioria das lojas, inclusive, se for, você vai encontrar as famílias trabalhando. Construímos um açougue grande, porque a minha sogra morava comigo. E aí a gente começou a vida.
Mas abriram também uma padaria muito grande em frente, o açougue, aquilo ajudou. Fomos indo. Aí depois, quando veio o asfalto, aí melhorou bastante. Mas o que ajudou mais foi o cemitério, porque no cemitério todo mundo tinha que passar. O que fortaleceu mesmo o comércio na Vila Formosa, Dorothy, foi a inauguração do cemitério. Cemitério? Por quê? Gente morta compra alguma coisa? Por incrível que pareça, Dorothy, desde a inauguração do cemitério, os mortos continuam ajudando os vivos na Vila Formosa. Inaugurado em 1949, o cemitério de Vila Formosa tem 40 alqueires de área verde, com sepulturas simples, abertas no gramado, em vez de túmulos tradicionais. Hoje, o cemitério de Vila Formosa realiza 100 velórios por dia, trazendo para o bairro a cada mês mais de 30 mil visitantes. Vila Formosa foi tomando impulso em seguida, pode-se dizer, porque foi crescendo. As pessoas vinham para os velórios e compravam coisas. E aí, fortaleciam o comércio, fazendo o bairro progredir. As vendinhas pequenas foram transformando em lojinhas um pouquinho melhor. Como uma cidade. Sim, mas no caso da Vila Formosa, como uma cidade do interior. Você ia numa farmácia, né? Você conhecia o farmacêutico, entendeu? Aí você chega lá, olha, dá tal remédio, e conhece, não, depois seu pai paga. A Vila Formosa parece mesmo uma cidade do interior. É mesmo, uma cidade do interior. Tem até igreja matriz com sino e tudo. E não é um sino só, Dorothy. São mais de 50 sinos. É um carrilhão. Carrilhão? Carrilhão. O carrilhão é formado de 47 sinos, né? Ligado a uns cabos de aço, que é ligado aos manetes, que sai como se fosse um cabo de vassoura. E ele é colocado, saindo do painel, a pessoa vai lá e começa a tocar, a socar eles para poder sair o som. E o som é propagado pelo vento. E quanto mais o vento soprar para um lado, o som vai mais longe. Em 1949, o padre Francisco pegou férias no final do ano e foi para a Holanda, porque como ele é holandês, ele foi lá ver a família dele, né? Chegando lá, ele se deparou com um carrilhão na praça. Aí ele ficou encantado e aí resolveu trazer um carrilhão para a nossa igreja. Aí o sino levou 1 ano para ser construído, que é forma, né? Então até fazer a forma, tirar ele dentro da forma, tudo, então demorou 1 ano. Aí em 51 embarcaram o sino para cá. Nisso o prefeito resolveu levar para a Galeria Prestes Maia, porque era uma novidade, foi o primeiro da América Latina. Ali ficou a exposição e o dinheiro que foi arrecadado ali foi pago o carrilhão. Toca qualquer coisa eles tocavam, tanto música religiosa como qualquer outra música. Ficou famosa a igreja, né? Onde a gente ia, falava, morando no Vila Formosa, falava, você mora perto da igreja, aqui dos sinos, né? Sabe, Dorothy, essa igreja começou a ser construída em 1948 e levou 5 anos para terminar. Agora é muito bonita, mas quando nós casamos, ali a igreja não tinha nem banco, era cadeiras. E o chão era assim, rústico. Foi crescendo, porque faziam umas quermesses e as quermesses, né, entravam verba, né? Mas o Piscinho ajudou muito ali, o Piscinho que acho que levantou a igreja. E só está de pé pela fé dos moradores da Vila Formosa e pelo sonho do padre Jansen, um padre holandês que veio para o Brasil como missionário do Sagrado Coração. Ah, agora eu entendi porque o nome da igreja é Matriz da Nossa Senhora do Sagrado Coração. Isso mesmo, Dorothy. E também por causa da imagem de Nossa Senhora que foi criada especialmente para essa igreja. E o senhor participou de todas essas mudanças? Não. Eu mais assisti do que participei. Quem fez tudo acontecer foi a comunidade. Todas as conquistas do bairro da Vila Formosa dependeram do trabalho da comunidade. À época, essas sociedades tinham muito poder junto aos órgãos públicos e as reivindicações eram muito atendidas. Então ela foi de um valor extraordinário para o bairro, trouxe muitas conquistas para o bairro, muitas benfeitorias para o bairro. Tanta união acabou fazendo de Vila Formosa um bairro onde a cultura e qualidade de vida são muito valorizadas.
Em 1966, os moradores de Vila Formosa conquistaram uma biblioteca pública. Em 2010, ela passou por uma grande reforma, que incluía a instalação de um teatro. A Biblioteca Pública da Vila Formosa tem como patrono o escritor e poeta Paulo Setúbal, consagrado pela Academia Brasileira de Letras e um dos mais lidos do país em sua época. Já o teatro recebeu o nome de Zanoni Ferretti, em homenagem a esse ator paulistano, com passagem pela Escola de Arte Dramática, que atuou em diversas telenovelas e faleceu em um acidente de carro em 1978. O senhor sabe tudo mesmo sobre esse bairro, hein? Sim, sei. Também pudera. Faz parte da minha história. Seria muito estranho se eu não soubesse. Em janeiro de 1971, Vila Formosa conquistou uma central de abastecimento com 3.000 metros quadrados de área construída, o Mercado Municipal Mário Meneghini. Nesse mercado, os moradores da Vila Formosa se abastecem de frutas, verduras, peixes, carnes e milhares de outros produtos. O mercado recebe mais de 3.000 visitantes por mês. Então, para completar todo esse progresso, só faltava uma coisa. Que coisa, Dorothy? Construir um monte de prédio. Mas isso acabou acontecendo. Em vez dos bangalôs, surgiram os prédios cada vez mais altos. A gente pode dizer que as mulheres foram as responsáveis pela verticalização da Vila Formosa. Se Ana Maria foi o primeiro edifício, foi em Anália Franco que começou o boom imobiliário. Em 68 foi quando a Associação Anália Franco lançou o Jardim Anália Franco, o loteamento, né? Foram criados lotes para a edificação desses prédios, e trouxe como consequência um comércio mais sofisticado, escolas, faculdades. Hoje nós temos aqui na nossa região, digamos, 3 shoppings. Então quer dizer que as pessoas estão mudando para cá só para ficar perto dos shoppings? Não, não é bem assim. Não é só isso. O pessoal vem atrás da qualidade de vida. Tem ótimas escolas, tem um teatro bom, tem uma biblioteca. Você tem acesso a tudo isso num local assim extremamente próximo, sem precisar se deslocar para outras regiões. Que legal! Então a Vila Formosa está recebendo um bocado de gente bacana, não é? É, isso mesmo. Gente que gosta de coisa boa, coisas de grife, que sabe o que é bom. O comércio está vindo. Já temos aqui umas 4 redes grandes de comércio, lojas grandes. E tem mais para chegar, que eu tenho conhecimento. Tem muita loja assim que é tipo multimarca que eles estão falando, não trabalha especificamente com uma grife ou com uma marca, mas sim com algumas. A pessoa que mora hoje na Vila Formosa é classe média. A classe média baixa, a classe pobre, automaticamente ela foi se afastando, porque o poder aquisitivo dele já não é do nível de se viver na Vila Formosa. Os aluguéis são caros, os terrenos são caros, as propriedades são caras, os aluguéis são caros. Nós temos aluguéis hoje aqui de comércios que pagam 50, 60 mil reais. Agora você vê Ferrari, você vê cada carro Lamborghini, às vezes passa por aqui pela porta, você fala, eu nem acredito, coisa que a gente só via em televisão. Hoje a Vila Formosa é considerado um bairro chique. Você não acha casa barata aqui, não? Hoje a gente pode afirmar que imóveis que você vendia em 2008, para não ir muito longe, digamos, apartamento de 500 mil reais, hoje por menos de 1 milhão você não compra. Eu comprei aquele apartamento aí há 7, 8 anos atrás e paguei um determinado valor. Hoje, provavelmente, eu não conseguiria comprar, devido à grande valorização dos imóveis, da qualidade de vida, do atendimento daquela região. Mas o próprio Shopping Anália Franco aqui foi um dos provocadores, digamos assim, desse grande boom de pessoas vindo para cá e o grande boom imobiliário. Eu acho que o Sampaio Vidal deve estar muito feliz agora. Você não acha? Dorothy, eu garanto para você, eu tenho certeza absoluta que Sampaio Vidal está muito, mas muito feliz mesmo. Dorothy, chegou minha hora. Eu preciso ir embora. Foi muito bom conversar com você. Pra mim também. Tchau. Tchau, tchau. Tudo bom.
Assis, como vai? Doutor, tudo bem? Tudo E bem. como é que foi o passeio, hein? Muito bom, Assis. Você sabe que eu conheci uma menina, Dorothy, muito simpática. Olha! E ela se interessou muito pela história da Vila Formosa, acredita? Não me diga. E ninguém melhor que o senhor para contar essa história. Não é, doutor Sampaio? Você tem toda a razão, Assis, toda a razão, nem fale.